Olá pessoal, tudo bem com vocês? No Reading Vlog de hoje eu vou começar a ler Jane Eyre. É um livro clássico que eu já li há alguns anos atrás e eu favoritei, então eu não podia deixar de comprar a edição física dele, porque eu li aqui no meu Kindle. Eu vou mostrar para vocês. Aqui essa é a edição do Kindle. É uma edição bem bonitinha também, apesar de ser digital. Eu fiz muitas marcações nele e resolvi deixar aqui no Kindle, caso eu queira revisitar também, porque agora que eu vou ler a minha edição física, eu também gostaria de fazer as marcações que tem aqui no meu Kindle. Então, para isso, eu separei alguns materiais aqui. Eu, como não gosto muito de escrever nos livros, eu separei esse post-it aqui que é quadradinho. É diferente dos que eu uso, esse daqui eu escrevo neles. Tem bastante, então eu acho que vai dar para utilizar no livro. Esses daqui eu não vou usar porque eu peguei essa cartela aqui específica, que combina muito com a cor do livro, da capa dele. Então eu achei a combinação perfeita e vou fazer as minhas marcações com ele. Como sempre, eu vou fazer aqui o meu color code e mostrar para vocês o resultado final. Mas eu tô muito ansiosa para compartilhar tudo com vocês, o que eu gostei tanto nesse livro. Esse foi o resultado do Color Code. Eu escolhi 4 cores para esse livro, eu quero que ele fique bem marcadinho. E agora eu vou começar a minha leitura. Eu ainda não tenho certeza como eu vou conversar com vocês sobre ele, porque ele tem mais de 700 páginas. E eu não quero que o vídeo fique muito comprido, porque às vezes as pessoas tendem a não assistir até o final. Então eu ainda vou pensar em alguma forma de como eu vou conversar com vocês sobre ele. Mas eu vou começar minha leitura agora e em breve eu volto a falar com vocês. Bom pessoal, como eu disse pra vocês, eu não sabia muito bem ainda como eu ia fazer as gravações falando de Jane Eyre. Só que eu resolvi parar e conversar com vocês no período em que ela termina de dar aulas e estudar na escola, na instituição de caridade, e começar a próxima parte em que ela já trabalha como governanta e conversar com vocês depois disso. Então, agora eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Eu marquei aqui, é aqui onde eu vou parar de falar com vocês e aqui onde eu estou. Eu já li bastante até nesses dias. Eu li 2 dias até agora, hoje seria o terceiro e por enquanto eu não fiz nenhum sprint. Eu parei aqui na página 273 e eu tô gostando muito da leitura. Então eu vou conversar com vocês até essa parte aqui do capítulo 11. Começando direitinho aqui como deve ser feito, depois do sumário tem uma introdução em que uma professora importante fala sobre a obra de Jane Eyre. Ela fala muito também sobre a biografia da autora, como a obra foi aceita ou não, na verdade, né, na época que ela foi publicada, como a Charlotte teve que fingir ser um homem no início da publicação do livro, porque nessa época não eram aceitas as mulheres como autoras. Então é uma parte bem interessante, uma introdução bem interessante. Depois vem esse prefácio que eu imagino que tenha sido escrito pela autora mesmo. Aqui no final, como se fosse assinado pelo pseudônimo que ela usava, masculino, para escrever o livro. Mas também é uma parte bem interessante em que ela fala muito sobre a crítica que ela recebeu dos públicos sobre Jane Eyre, porque depois que ela mostrou que era uma mulher que tinha escrito principalmente, receberam muitas críticas, falaram até que ela estava contra a religiosidade, que era uma coisa importante na época. Ela faz algumas críticas aqui e cita também essa parte que eu gostei muito, que eu marquei, que fala sobre a Feira das Vaidades, que é um livro que faz crítica à sociedade, como esse e como o Jane Austen faz, por exemplo. Então foi uma parte que eu gostei muito e marquei. E é um livro que eu gostaria de ler, mas eu só tenho o volume 2 em casa, que eu ganhei da minha avó. Ele tá numa situação um pouco ruim, sem capa e tudo mais. É um livro bem antigo, mas eu gostaria de ler, então caso eu decida ler depois, eu converso com vocês e também gravo um vlog. E aqui realmente começa o livro.
Então, nesse início, a gente conhece a Jenny, sabe que ela mora na casa de uma, entre aspas, tia dela, porque o que era tio dela de sangue mesmo faleceu e ele fez a esposa prometer que cuidaria dela. Só que ela não é bem cuidada, ela praticamente só tem um teto pra morar, porque ela não recebe nenhum tipo de carinho e amor. Muito pelo contrário, ela apanha dos filhos dessa moça, ela sofre muito com isso. Uma cena aqui importante que mudou bastante a vida dela foi quando ela foi presa em um quarto, mesmo implorando para não ficar lá. Era um quarto escuro que tinha muitas histórias de fantasmas e ela tinha apenas 10 anos nessa cena, então é uma cena um pouco triste que mudou a vida dela e a forma de pensar. E ela ficou doente depois disso. E aí é que ela vai para o lugar onde ela vai começar a estudar, que é como se fosse um centro de caridade que ensina várias garotas coisas como costura, geometria, gramática e vários outros temas. Mas voltando aqui a esse início, ela fala muito como ela sofreu aqui, como os livros faziam parte da vida dela e melhoravam um pouco o dia dela. E aí, como eu disse pra vocês que eu tinha separado os materiais, além desses post-its que eu marco frases, acontecimentos e tudo mais, eu resolvi colocar alguns pensamentos meus nesses post-its maiores que eu também mostrei. Eu até que coloquei bastante até agora, vou folhear um pouco pra vocês verem. Tem bastante, que eu já coloquei vários pensamentos meus aqui. Aqui tem outro, aqui embaixo também. Então eu tô aproveitando para colocar várias coisas aqui, vários pensamentos que eu tenho sobre várias cenas do livro, e isso me ajuda muito, ainda mais com livros favoritos, que quando eu for reler também eu posso ver o que eu pensei na época em que eu li. Depois desse período então que eu contei para vocês que ela ficou nessa casa sendo maltratada, ela é enviada para uma escola como se fosse uma instituição de caridade, como eu conversei com vocês. E lá ela aprende sobre várias coisas, conhece novas pessoas, passa por alguns apuros também, por causa da família dela ainda, família entre aspas, né? Mas aí depois ela arruma uma amiga, ela se sente bem melhor lá, se dedica aos estudos e vira uma aluna exemplar. Mas depois de um tempo a escola sofre um período muito difícil, que é um período de doença, em que várias garotas ficam com febre tifoide, então várias morrem, ficam doentes. Ela não pega a doença, então ela consegue aproveitar mais do espaço da instituição, ela consegue passear pelo quintal que tem lá, ver a natureza, fazer outras amizades. Só que a melhor amiga dela nesse local, que era a Ellen, pega, na verdade, tuberculose e falece, então também é um momento triste da vida dela que ela precisa passar. Era uma amiga dela que tinha muita importância na vida dela, foi uma das primeiras pessoas que realmente acolheu ela e respeitou ela pelo que ela era, ensinou ela muitas coisas, inclusive sobre religiosidade, que era uma menina muito religiosa, acreditava muito em Deus, na salvação e na presença dele. Então foi uma pessoa extremamente importante para ela. Depois desse período em que a amiga dela, Ellen, falece, ela acaba se dedicando mais aos estudos e depois de alguns anos ela vira professora nesse local onde ela estudava quando pequena. E aí depois de um tempo com essa rotina de professora, de ensinando as meninas, ela decide mudar um pouco a vida dela, ter uma nova realidade. E é aqui que começa essa nova realidade, nesse capítulo 11 que eu falei que eu ia parar com vocês, que aqui ela já começa como governanta. Então, depois que eu ler mais um pouco dessa parte, eu volto a conversar com vocês. Não sei muito bem como eu vou ler hoje, até onde eu vou ler, mas em breve eu volto e conto pra vocês dessa parte que já aconteceu muita coisa interessante e eu tô ansiosa pra conversar com vocês. Segunda parte do vlog de leitura, eu vou conversar com vocês mais sobre o que eu li em Jane Eyre. Da última vez que eu conversei com vocês, eu ia começar o capítulo 11, então eu vou conversar com vocês a partir daqui, indo com as minhas marcações. Eu tô quase finalizando ele, e aí eu vou, depois que eu terminar, eu vou conversar sobre a terceira parte, que eu dividi,
E aí a gente já finaliza o vlog. Então, continuando aqui desse capítulo, já começa da parte em que a Jenny vai ser governanta em uma outra casa agora, não vai mais trabalhar naquela instituição. E essa parte eu dividi em uma parte bem grande, mas como o livro é um romance de formação, ao mesmo tempo que não acontece tantas coisas, depois que você termina de ler, você vê o tanto de coisas que aconteceu, mas é de uma forma super fluida. Primeira coisa que eu marquei aqui é que a Jenny chegou na casa, uma senhora recebeu ela e ela achou que essa senhora era a dona da casa, mas na verdade não era. Depois, mais pra frente, ela descobre que o casarão pertence a outra pessoa, que no caso é o Sr. Rochester, mas nesse início ela não conhece ele e continua trabalhando lá. No início ela não fica muito satisfeita porque ela esperava uma vida diferente da que ela tinha, com mais movimento, mais interações sociais. Porém, nessa casa morava pouca gente, ela não tinha contato com muita gente, então no início ela não fica tão feliz com o trabalho dela. Mas depois, mais pra frente, ela conhece o Sr. Rochester e aí sim a vida dela começa a caminhar. Eu fiz muitas marcações no livro, mas eu gostaria de conversar com vocês primeiro sobre o que aconteceu na história. Então essa parte eu vou mostrar depois das minhas marcações favoritas, mais pro final do vídeo. Depois então que ela conhece o Sr. Rochester e sabe que ele é o dono da casa, tem várias interações engraçadas entre eles, que é o início do romance. Essa, por exemplo, que eu marquei em que a Jane Eyre estava observando o Sr. Rochester, ele percebe e pergunta pra ela se ele é bonito e ela fala que não. Tem várias interações engraçadas assim dos dois e é muito interessante acompanhar como que com essas interações diferentes eles acabam se apaixonando. Depois disso então eu comecei a utilizar bem mais o post-it que significava romance, então depois eu comecei a marcar bastante coisas nesse aspecto, além das reflexões e dos momentos importantes do livro. Próxima marcação já começa sobre o mistério que tem aqui, porque na casa a Jenny vive escutando uma risada meio macabra e algumas coisas acontecem estranhas e ela não tem conhecimento do que é. Algumas pessoas cochicham pelos cantos, mas ela não sabe qual é o segredo da casa, e como ela é bem comedida, ela não vai à procura de saber o que está acontecendo. Ela tirou suas próprias conclusões de que uma das funcionárias da casa era meio louca, mas depois no final ela descobre que não é bem assim, mas vamos aos poucos e daqui a pouco eu chego lá. Com esses momentos de tensão e um deles em que ela salva a vida do Sr. Rochester porque essa pessoa colocou fogo na cama dele, ela vai percebendo cada vez mais em que ela gosta do Sr. Rochester, mas ao mesmo tempo ela tenta se cortar nesse aspecto. Ela fala consigo mesma sobre o quanto isso é impossível, tanto pela diferença de idade quanto pela posição social, porque ele é um homem rico e tudo mais. Então ela sempre acha que ela está abaixo do Sr. Rochester e tenta se colocar, entre aspas, no próprio lugar de que ela não teria essa felicidade de poder ficar com ele. Mais pra frente também, depois do Sr. Rochester chegar na casa e ficar lá por um tempo, ele resolve receber um grupo bem grande de pessoas na casa, e uma dessas pessoas é uma mulher que mostra muito interesse por ele, e a senhora que a Jane conversa no começo desse trabalho, que é a senhora Fairfax, fala pra ela que eles poderiam formar um casal muito bom, que ambos teriam benefícios. Então, com isso, a Jenny fica ao mesmo tempo triste e ansiosa para ver o que vai acontecer. Mas como ela é uma personagem muito observadora, ela percebe que o Sr. Rochester não está realmente apaixonado pela mulher, mesmo que ela seja uma mulher que chama a atenção, que é bonita, mas ele não mostra um interesse amoroso por ela. Então, de certa forma, ela fica feliz com isso. O grupo continua lá, mais pessoas chegam, inclusive esse Sr. Mason. Depois, mais pra frente, ele tem um papel bem importante na história. Então, a história é daquele tipo que, aos poucos, as coisas que acontecem vão se encaixando e vão se tornando uma coisa bem maior, que é uma coisa que eu adoro em livros. No meio da estadia desse pessoal, a Jenny recebe a notícia de que
A família que tinha, entre aspas, criado ela no início do livro estava com alguns problemas, principalmente a senhora Reed, que estava com um problema de saúde que provavelmente ela ia falecer em breve. Então a Jane, mesmo assim, resolveu ir lá, mesmo com todos os acontecimentos que ela tinha passado quando pequena. Ela vai até essa casa, conversa com a senhora, cuida dela mais do que as próprias filhas e percebe como a família caiu em ruína, porque todos tinham interesses diferentes, não se amavam de jeito nenhum, não cuidavam um dos outros. Então ela vê que a família está bem destruída e com isso a senhora Reed faz um projeto de desculpa para ela, na verdade, fala que ela se arrepende do que ela fez de certa forma, mas que não daria o braço a torcer e não pediria desculpa de uma forma correta para Jane. Mas mesmo assim, com toda a evolução, todo o amadurecimento que a Jane teve, ela diz para a senhora que perdoa ela. A senhora conta para ela que ela tinha escondido uma carta de um parente distante da Jane que queria que ela morasse com ele. Então provavelmente ela poderia ficar rica, mas ela não deu o braço a torcer e não falou essa história para Jane. E depois dela falar sobre isso, ela falece. A Jane é a única que realmente estava do lado dela quando isso aconteceu. Então essa é uma cena que me fez ainda mais admirar a Jane, porque ela amadureceu tanto a ponto de perdoar e até acolher a moça que fez tão mal para ela quando pequena. Depois desse período fora, ela volta para a casa do Sr. Rochester e uma das primeiras cenas que tem depois dessa volta dela é ele pedindo ela em casamento. Então ele fala para ela que gosta muito dela, que está apaixonado por ela. Na verdade, ela fala primeiro, porque ele começa falando sobre como ele estava pensando em casar e ela imagina que é com aquela moça que todo mundo fala que eles combinavam tanto. Só que na verdade ele estava se declarando para ela de uma forma implícita. Então ela toma as rédeas do momento e realmente fala que gosta dele. E aí ele pede ela em casamento. É uma cena que eu fiquei muito feliz. Inclusive eu fiz até uma marcação aqui, que eu estava internamente soltando fogos de artifício. Então eu fiquei muito feliz com essa cena, mas ainda tinha muita coisa para acontecer. No período para preparação do casamento, a Jane tem sonhos ruins, conversa sobre isso com o Sr. Rochester, como ela tem medo dessa felicidade tão grande não ser real. Ele fala para ela que existe um problema, mas que ele contaria isso para ela depois de 1 ano e 1 dia de casados. Mas isso acontece bem antes, porque no dia do casamento a gente descobre quem era a dona daquelas risadas e daquele mistério todo que a Jane já tinha percebido que estava acontecendo. E aí a gente descobre que na verdade o Sr. Rochester já era casado, a esposa dele vivia na casa junto com eles e ela é uma mulher com problemas mentais passados hereditariamente dentro da família. Então ele fala que ele pensou que ele poderia ter uma vida mais feliz do que a que ele vivia, porque ele tinha passado muito tempo sozinho, vagando por aí, pensando em sua amargura, e quando ele conheceu a Jane, ele pensou que ele poderia ter uma vida mais plena, e ele se deu esse momento de felicidade em poder pedir ela em casamento e contar pra ela depois o que tinha de errado em tudo isso. Mas com isso a Jane fica destruída, fica super triste. Ela meio que já sabia que essa felicidade não ia ser completa por muito tempo. Então com isso, a última coisa que eu tenho pra dizer dessa segunda parte que eu dividi o livro é que ela decide ir embora da casa, sem contar pro Sr. Rochester nem pra ninguém. Então ela vai embora do casarão, porque ela se sente envergonhada de ainda assim amar tanto ele, querer escolher essa felicidade, mas ela é uma pessoa honesta e não quer viver sempre se escondendo e com vergonha do que aconteceu sobre tudo isso. Então essa é a última parte que eu tinha para falar com vocês, da fuga dela da casa, e depois eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu na terceira e última parte do livro que eu dividi. Última parte falando de Jane Eyre aqui para vocês, continuando da fuga da Jane, como eu tinha parado aqui com vocês. Então aqui já começa com a procura dela por algum lugar para ficar. Nesse início ela sofre muito, sofre com fome, sofre com as intempéries do tempo, com frio, essas coisas.
ela passa um tempo muito difícil na vida dela e ela até fala que é uma coisa que até dela lembrar ainda, ela passa por muito sofrimento pela humilhação, pelo sofrimento que ela passou nessa época. Ela cita também aqui uma frase que eu já conhecia, de que quando passa um tempo difícil, a memória se torna um prazer, mas ela fala que por enquanto isso não se tornou um prazer para ela, porque ela realmente passou um tempo muito difícil, implorando comida para as pessoas, alguma oportunidade de emprego. E aí também eu senti uma crítica de como as pessoas, situação de rua, sofrem com a indiferença das pessoas e ao mesmo tempo também olhar pelo lado das pessoas, do medo de acontecer alguma coisa com a família, a necessidade de proteger a família de alguém desconhecido. Então eu achei um tema bem importante também tratado nesse finalzinho. Depois disso ela encontra uma casa em que ela é acolhida. No início ela não foi, mas um homem que morava lá, que trabalha com... ele é padre e essas coisas assim, ele acaba falando para a família que eles têm o dever de acolher ela e proteger ela, porque ela estava muito doente, muito fraca, com muita fome. Então ela acaba conseguindo esse local para ficar. Ela mora lá por um tempo, fica de cama também por essa dificuldade toda que ela passou, mas depois ela começa a ficar mais forte aos poucos, pede para esse cara que ele encontre alguma oportunidade de emprego para ela não ficar só na casa se sentindo mal, aproveitando da hospitalidade de todos. Então ela recebe o emprego dele, que, como eu disse para vocês, ele é padre, então ele arruma um trabalho para ela em uma escola que ele está construindo, porque no local onde eles moram ele já tinha feito uma escola para meninos e agora ia fazer uma escola para meninas. E ele sabe que ela era governanta e... não governanta, mas ensinava crianças antes. Então ele dá essa oportunidade de emprego para ela e uma nova casa para ela morar. E ela passa um tempo nessa casa até descobrir que um familiar dela, que aquela senhora Reed tinha escondido dela, tinha falecido e tinha deixado uma grande fortuna para ela. E aí com isso ela também descobre que essas pessoas que acolheram ela de uma forma surpreendente eram da família dela. Então ela tinha recebido toda a herança por uma briga de família que teve com esses primos que ela conheceu, mas ela resolveu separar a sua fortuna para eles também e todos terem direito a essa herança. E aí cada um fica com por volta de 5.000 libras, o que deixa ela muito feliz por ela ter dividido a fortuna dela com quem acolheu ela e poder de alguma forma devolver os cuidados que ela recebeu esse tempo todo. Isso foi por volta de 1 ano de duração, pelo que eu entendi. Depois desse momento de benevolência da Jane em separar a sua fortuna, o cara que acolheu ela, que é o John, que é o primo dela também, como eu disse pra vocês, ele começa a observar muito a Jane e ser muito autoritário com ela. E ela acaba acatando os pedidos e ordens até dele, porque ela se sente grata por tudo que ele fez, por ela se sentir orientada e incentivada por ele, principalmente nessa questão religiosa. Então ela começa a ver ele como uma pessoa a ser seguida, então tudo que ele fala, ela faz. Isso acaba também tendo uma grande crítica social aqui, é claro, que é relacionada ao livro todo, nessa questão do papel do homem e da mulher na mente das pessoas, como se cada um tivesse que ter uma coisa específica para fazer. Então, no caso, o homem como líder e a mulher como subordinada. Então é muito interessante ver como uma mulher tão esclarecida, tão inteligente, tão à frente do seu tempo como a Jane acaba sendo influenciada pela tirania dele. É uma parte que tem muitas coisas a serem ditas, mas o vídeo já tá bem grande. Eu pretendo também postar alguns vídeos curtos aqui no Shorts sobre isso, mostrando algumas das minhas marcações, ao invés de mostrar todas aqui. E aqui focar mais na história mesmo e de um modo mais geral o que eu refleti sobre ele. Só que depois de um tempo, ela começa a perceber que ele é muito tirânico com ela e que tudo que ele mandava ela fazia. Nessa altura do campeonato ele também pede ela em casamento,
Só que com essas reflexões que ela já tinha feito, ela decide não aceitar o pedido. Ele fica cada vez mais frio com ela e isso, ao mesmo tempo que machuca ela, percebe que ela tomou a decisão certa. E com isso, mais pro final aqui, ela resolve ir atrás do Sr. Rochester, que ela sentia tanta falta e achava que já estava na hora de descobrir o que tinha acontecido com ele depois da sua partida. Então aqui já no final, depois dela passar alguns dias viajando pro lugar onde ele morava, ela descobre que a casa está toda destruída, que ela foi queimada. Ela sente muito medo do Sr. Rochester ter morrido, mas depois ela acaba conversando com algumas pessoas ali pelas redondezas e descobre que a mulher dele tinha colocado fogo na casa e se suicidou. Então ela fica feliz pelo Sr. Rochester estar vivo, mas ela também fica muito triste por ter descoberto tudo isso. Saber também que ele sofreu muito com esse acontecimento, ele ficou cego e perdeu uma das mãos. Então, isso ainda serve de mais combustível para ela ir atrás dele, ver como ele tá e se mostrar para ele e ver se eles podem ser felizes juntos agora que ele é viúvo. Isso realmente acontece. Aqui mais pro final, depois de partes bem emocionantes, eles se reencontram, se casam, são felizes juntos. O Sr. Rochester fala muito sobre como essa, entre aspas, punição de Deus fez com que ele evoluísse tanto e ficasse mais próximo da presença dele. Então também é uma parte bem interessante religiosa aqui. E aí aqui no final tem meio que um epílogo falando que eles tiveram um filho, que aos poucos o Sr. Rochester recobrou a visão parcial de um dos olhos. Então esse final também é muito emocionante. Ver como eles, apesar de tudo, conseguiram ser felizes juntos e realmente virar um casal com tudo como deve ser feito, com ambos sem parceiros, tudo certinho. Então foi uma releitura que me agradou muito. Eu fiquei muito feliz em poder reler esse livro que eu gostei tanto e perceber ainda mais coisas interessantes nessa história. Fiz muitas marcações, bem mais das que eu fiz no meu Kindle, como eu mostrei pra vocês que eu já tinha lido, e fiquei muito feliz em finalizar esse grande clássico que eu gosto tanto, e espero ainda fazer mais conteúdo sobre ele com vocês, porque tem muitas coisas a serem ditas sobre ele. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham lido, gostado ou até odiado Jane Eyre, eu convido vocês a comentarem suas opiniões, o que vocês gostaram e não gostaram no livro, se inscreverem no canal para receber os próximos conteúdos e até a próxima!